Aí, gente, esse aqui é o cartaz mais honesto que eu li hoje, ó. Quero levar até vocês, tá? Consegui achar um cartaz que ele realmente está dizendo a verdade, né? E você, o que que acha? Você acredita nisso? Você acha que tudo isso aí é um novo grupo aí que está se formando, que leva essa ideia adiante e que daqui a pouco, quando assumir o poder, vai fazer as coisas diferentes? Você deixa aí no comentário, tá? Hoje eu tô aqui, ó, na esquina da Avenida Guaíba com a Rua Gávea. E vocês já me viram muito por aqui, então vocês estão meio que cansados aí. Deu toda hora falar das ruas, né? Mas a gente tenta levar aí a cultura, não só pro povo gaúcho, mas pro povo brasileiro, né? Pra saber, assim, quem foram as pessoas, assim, que fizeram coisas pela cidade ou pelo bairro, né? E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso partindo aqui, né, daquela esquina que eu mostrei pra vocês. Levar isso aí até vocês. Pra vocês ficarem sabendo aí um pouquinho mais, né? Às vezes esse personagem aí histórico aí da cidade pode levar a pessoa assim a ter alguma ideia, né? De repente a pessoa também começa a achar que ela tem que levar para as pessoas esse conhecimento e ela faz alguma coisa parecida. Ela começa a levar as coisas adiante. Nós não sabemos, né? E agora, Rua das Laranjeiras. Rua das Laranjeiras, que faz esquina com a Avenida Guaíba, né, gente? E pro dia de hoje tem um certo movimento, tá? Já vim aqui em outros horários, assim, e tava assim menos movimentado. Hoje parece que o pessoal lembrou, né, de vir pra cá e tem um bom número de pessoas, né? No feriado tava meio parado, tinha uma certa movimentação, mas não era desse jeito não, gente. Aqui nós estamos passando por uma parte que tem uma sombrinha. Tem umas árvores aí que fazem uma pequena sombra aqui, né? E o que eu queria falar pra vocês hoje, né? O que eu separei pra levar aí até vocês. Tava falando esses dias, né, sobre a Europa, né, gente? O que tá acontecendo na Europa. E hoje eu vou meio que complementar um pouquinho o que eu já tinha falado, né? O que eu tô vendo? Tô vendo a Europa investir pouco em defesa, né? Eles não estão preocupados ainda como eles deveriam estar, né? Então você separa ali uma quantidade que você vai investir justamente para proteger aí, né, o seu país e tudo. Só que os países da Europa, eles estão parados, gente. Entendeu?
São poucos países aí que eles estão se movimentando, comprando aí o que pode realmente, né, ser efetivo para defender uma nação, né? E aí nós vemos, por exemplo, a Polônia, né, fazendo movimentos importantes, e a Alemanha voltando a se armar, né, gente? Então Polônia e Alemanha estão assim mais fortes, né? Enquanto que continuam enviando ali para a Ucrânia coisas que não ajudam muito na defesa, né? E aí a Rússia, ela começa a ganhar território, né? Por exemplo, a Rússia já ocupou mais de 15% do território da Ucrânia, né? E está muito próximo aí de ocupar 20%. Então a gente não sabe assim o que vai acontecer, se a população de repente vai ter que ir para outro país, se eles vão ficar lá. Tá uma coisa muito complicada, né? E agora nós estamos aqui, ó, na Guaíba com a Pirajá. O que eu posso adiantar para vocês? Foram enviados para lá blindados que eles não são tão efetivos, né? E eles atolam muito na neve. E os que servem para combate, a Rússia, por exemplo, ela tem modelos mais atualizados, né? Então, se ela tem modelos assim mais atualizados, fica mais fácil, né, dela obter vitórias, né? Só que não se reduz só a isso, né? Os jatos que eles enviam para lá, eles não são tão efetivos como os jatos da Rússia. Em drones ainda a coisa tá mais parelha, né, gente? E claro, a gente tem que sempre levar em conta que o lado que invade também acaba tendo perdas, né? Mas assim, é muito desproporcional assim a força dos dois países, e os países que deveriam estar ajudando aí, que deveriam estar mandando coisa melhor, eles não estão mandando, né? A França mandou uns aviões lá que são ruins, né? E eu nem sei ainda se esses aviões ainda estão lá, já deve ter sido tudo abatido, né, gente? Agora eu vou chegar aqui na esquina da Oswaldo Cruz com a Avenida Guaíba. Vou mostrar para vocês aqui. Oswaldo Cruz, cientista, médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista brasileiro. Fez muitas coisas o seu Oswaldo Cruz. E aqui a rua dele tá com um buraco gigante, né, gente? Eu realmente não sei o que eles tanto fazem aqui, né? Aqui, por exemplo, eu achei um pneu com uma corda, né? E uma mangueira também, um pedaço de mangueira pelo menos. Então, gente, os Estados Unidos mandou blindados, né? Esses blindados são chamados de Abrams. Esses blindados, eles não estão durando nada. Provavelmente eles não existam mais lá, né? Eu, por exemplo, não vi mais nenhum Abrams batalhando lá, né? Lembrando que ele tem um piloto, né? Uma pessoa que dirige o blindado. Mas eu, pelo que eu vi, assim, os últimos vídeos, eu não encontrei nenhum Abrams. E eles acabaram sendo um fracasso, né, gente? E por que aconteceu isso? Porque a indústria dos Estados Unidos, ela está completamente desatualizada, gente. Principalmente a Marinha Americana. A Marinha Americana, ela tem mais comandantes do que navios, assim, que podem ser utilizados, assim, para defesa, né? Então, quando o comandante, assim, tem mais do que navio, a gente começa a pensar, assim, o que os Estados Unidos está fazendo com o seu orçamento de guerra, né?
E isso aí impacta muito quando você começa a querer defender, né, um país. E aí os Estados Unidos, ele pegou assim e mandou esses Abrams. Só que os Abrams, eles são muito desatualizados perto lá dos blindados da Rússia. Então facilitou muito as coisas para a Rússia. Outra coisa, a Ucrânia, ela tinha ogivas, né? E a Ucrânia, ela assinou assim um acordo para dar essas ogivas aí. Não sei se foi para os Estados Unidos que eles deram, ou para algum país da Europa, ou se entregaram até para a Rússia, ou se desativaram as ogivas. Se eu não me engano, eles desativaram elas, né? Mas você pode deixar no comentário aí o que você acha que aconteceu com essas ogivas. E aí fica muito mais fácil, né? Se você não tem assim um poderio nuclear, um país assim, ele simplesmente pegar e acabar invadindo. Só que o que vai acontecer agora? Por exemplo, nós temos a Polônia, tá? E nós temos a Alemanha, que são dois países da Europa que eles estão se rearmando, justamente por causa dessa invasão da Rússia, né? E essa vontade aí gigante das pessoas, né, que comandam os países de se rearmarem, aumentou aí uma corrida armamentista, né? Então hoje, por exemplo, nós temos aí a Rheinmetall, que é uma indústria aí voltada para a produção aí de coisas que são utilizadas para a defesa, né? A Alemanha investe pesado. E a Alemanha, ela também está ganhando muito dinheiro agora por causa da Rheinmetall, gente. A Alemanha, que já foi uma das maiores economias da Europa, né? E que começou a encontrar problemas, porque estava tudo sendo organizado para a Alemanha negociar com a Rússia. Daí eles fizeram lá um acordo, e aí tinha uma coisa que eles construíram lá que facilitava a chegada do gás, né, da Rússia para a Alemanha. Só que de repente começou isso aí, né? Começou esse negócio aí da Rússia não ter gostado aí da aproximação da Ucrânia com a OTAN e rasgou-se, né, esse acordo. Aí a Alemanha parou de comprar o gás russo, gente. Então o prejuízo da Alemanha é enorme, tá? É um prejuízo muito grande. E tem locais assim, por exemplo, hoje da Alemanha, que está sendo utilizado o carvão, né? O carvão, assim, num país que já foi uma das maiores economias da Europa, né? Então você imagina o prejuízo da Alemanha. E o pessoal parou assim de negociar, justamente assim por causa que eles são aliados, né? E quem se beneficiou com isso? A China. A China se tornou aí a grande vencedora dessa jogada, porque hoje a China, ela compra o gás da Rússia pela metade do preço. Então a China está muito poderosa. A China, ela investe forte nos anfíbios, porque ela está pensando seriamente em invadir Taiwan. Se a China, ela invade Taiwan, eu não sei o que os Estados Unidos vai fazer, porque os Estados Unidos tá com mais comandantes, gente, do que navios, né? Os Estados Unidos, ele está com mais comandantes do que navio. O que acontece? Eles não têm assim como proteger Taiwan, né? Se eles não protegerem Taiwan, gente, eu não sei, entendeu?
porque aí nós temos a Rússia, que tomou ali já mais de 15% do território da Ucrânia. Aí nós vamos ter a China, tá? A China invadindo Taiwan e provavelmente conquistando Taiwan. E outra coisa, Taiwan é um local assim que produz uma quantidade muito grande de microchips, né? É um dos maiores produtores assim do mundo. Se Taiwan é invadido, é menos tecnologia na mão das pessoas que desafiam aí a Rússia e a China. Então a Rússia, além dela já estar assim com uma economia que ela cresceu, porque a economia da Rússia hoje ela é voltada para a guerra, né? Então se a economia da Rússia ela cresceu por causa da guerra, e China invadindo Taiwan e conseguindo vencer, né, uma batalha contra Taiwan, o que vai acontecer? China e Rússia vão ficar muito fortes, mas muito fortes mesmo. E a gente leva em consideração o que? Os Estados Unidos, que não está se armando da maneira mais adequada. Os Estados Unidos, ele está com uma marinha muito debilitada, tá? E eles estão tomando um pau, tá? Vamos colocar desse jeito, para os Houthis, que é um grupo que eles lutam lá, né? Então, os Houthis, se os Houthis eles utilizam drones, né? O que acontece? Os Estados Unidos, ele até tem seus drones e tudo, mas os Estados Unidos ainda acredita que a guerra ela está sendo travada com porta-aviões, por exemplo. E o porta-aviões, ele é importante, tá? O porta-aviões, ele é muito importante. Só que hoje tu não pode dizer com 90% de certeza que o porta-aviões ele pode causar uma grande diferença assim no campo de batalha, né? Que o porta-aviões ele faz assim uma diferença muito grande. Ele pode até prolongar uma guerra, tá? Ele pode, por exemplo, pegar uma guerra e prolongar ela por uns 3, 4 meses e tudo. Só que o porta-aviões, ele não decide mais uma guerra. Esse que é o problema, tá? Ah, mas vamos modernizar o porta-aviões, tudo. Tranquilo. Tu pode ganhar em uns 6 meses, tu pode ganhar um ano, tu pode ganhar uns 2 anos. Tu pode prolongar, né? Mas não é ele que vai decidir, por exemplo, o que vai acontecer, né? Ele não vai decidir, assim, uma guerra, gente. Não decide mesmo, tá? E se ele não tá decidindo uma guerra, as pessoas deveriam começar a pensar em investir em outras coisas. Investir em drone, tá? Agora eles estão pensando em investir, por exemplo, num F-47. Só que o F-47, ele é um projeto, tá? Ele ainda vai demorar uns 2, 3 anos, depois que ele passar por testes e tudo, para começar a se pensar em colocar ele em combate, gente. O F-47, ele não tem assim dentro dele, né, coisas que tenham muita diferença dos caças que já foram feitos, tá? Então assim, ele não é uma arma ainda que vá fazer grandes diferenças, né? E vai se investir muito dinheiro nele. E aí vai ser apresentado como uma nova sensação, né? Só que vocês podem ter certeza, gente, vai se gastar muito dinheiro na apresentação de um PowerPoint, tá? Vão pegar ali umas peças, tudo, e vão fazer uma nave que ela não tem assim grande diferença das outras. E se ela leva alguma vantagem, é uma vantagem pequena em relação ao que já foi construído, né? Então, Estados Unidos, gente,
ele realmente, tá? Ele acaba meio que pisando na bola, né? Ele se tornou assim um país retrógrado no que diz respeito à defesa, tá? É um país assim que ele fez jogadas erradas, né? Ele até tinha ali uma mão boa, só que começou a fazer jogadas erradas. E lembrando sempre, né? Tem muita corrupção nos Estados Unidos, tá? Então, se eu vou fazer ali um investimento de 1 trilhão, 200 bilhões ali vai ser desviado, né? Então sobra 800 bilhões. E parece que os Estados Unidos não está sabendo aproveitar esse investimento aí para fazer coisas diferentes, né? Ele está investindo mais assim no marketing, na propaganda, do que propriamente assim trazendo soluções, né? E o que ele está enviando para a Ucrânia, muita coisa assim leva goleadas da Rússia no campo de batalha, gente. F-35 foram poucos, tá? Que se cogitaram ir para a Ucrânia. E eu nem sei dizer para vocês a quantidade que foi, tá? Eu sei que se falava muito em F-16. F-16, sim, teve muito F-16 utilizado lá, utilizado na Ucrânia. Mas F-35, não. F-35 é uma coisa que as pessoas falam de boca aí. Ah, os F-35, não sei o que. Só que eu não cheguei a ver um ucraniano aí com um F-35. E vocês podem me corrigir se eu tiver errado, tá? Então o que a gente vê é isso. F-16 assim eu vi. Só que esses F-16 estão sendo utilizados aí para conter aí mísseis, né? Os mísseis que chegam aí nas cidades, eles são utilizados muito mais para defesa, né? E lembrando, a quantidade de aviões aí que a Rússia tem, a cada avião que a Ucrânia tem, a Rússia deve ter uns, pelo menos uns 4 ou 5 a mais, né? E normalmente, né, a Ucrânia, quando ela faz um ataque, normalmente é refinaria de petróleo. Eles atacam a refinaria de petróleo, que é justamente para prejudicar a economia da Rússia, né, gente? Mas claro, esses ataques assim, alguns ali eles atrasam um pouco ali a Rússia, mas os que destroem assim efetivamente, os que causam aí um impacto muito pesado, são poucos, tá, gente? Então quando a Ucrânia ataca, ela também acaba ficando mais fragilizada na hora de se defender, né? Ela faz o ataque lá e tudo, só que ela acaba ficando aí um pouquinho mais fragilizada, porque ela tem que se defender. Então se eu envio lá uma quantidade lá de, sei lá, 60 pessoas para efetuar um ataque, falta 60 pessoas no campo de defesa, né? Então eu ainda acabo ajudando o inimigo na hora de me atacar. E se meu ataque não causa muito prejuízo, o gasto assim ele é muito grande, né? Então cada vez que se planeja um ataque e ele não é 100% efetivo, se perde muito, né? Você perde material de guerra, você perde homens, tá? Você perde muita coisa. Então é por isso que a Ucrânia, assim, cada movimento tem que ser pensado, né?
E aí as pessoas perguntam, ah, mas tem corrupção nas Forças Armadas? Olha, normalmente é algo comum, tá? Ter essa corrupção. A corrupção, ela não é só limitada à política. Então, a gente não sabe dizer assim qual é a quantidade, tá? Mas realmente existe, né? E existe assim um desvio muito grande. Um desvio aí que ele acaba impactando. Que é o que eu falei pra vocês, né? Nos Estados Unidos, 1/5, né, do que eles investem já está destinado para outras coisas. Então sobra ali 4/5 para investir. O problema é que quando sobra esses 4/5, o investimento ele é feito ali da maneira errada, isso aí prejudica muito, né? Então as Forças Armadas, gente, elas precisam ser mais inteligentes, né? Elas precisam utilizar assim o orçamento de uma maneira mais inteligente e também projetar coisas que tenham aí alguma diferença no campo de batalha. Esse F-47, você pode ter certeza, ele não vai conseguir trazer uma diferença, né, significativa para a guerra. O F-35, ele tá levando um pau já para os caças aí que tem na Rússia, tá? O F-16 então nem se conta, né? Então o F-47, ele é um investimento que ele é uma coisa bonita de se ver assim no PowerPoint, né? Mas quando a gente olha para a realidade assim, ele não vai conseguir alterar assim, né, significativamente o resultado aí da guerra, tá? Ele não vai conseguir fazer assim coisas que são classificadas assim como mudança de jogo, né? Tem um termo que se usa aí quando a gente fala, por exemplo, de conflitos, que é o game change, que é a mudança do jogo, né? Então, o F-47, ele não é feito para essa mudança do jogo, né? Ele é simplesmente coisas assim que a gente já encontra ali na Rússia, talvez com uma coisinha a mais ou duas coisinhas a mais, mas que realmente assim não são coisas que a gente possa dizer assim que podem causar uma alteração assim grande no curso da guerra, né? E claro, eu não estou dizendo, por exemplo, que eles vão entregar para a Ucrânia o F-47. Se F-35 eu não vi, tá? Tu imagina o F-47, que é uma coisa que ainda precisa ser testada, que tem um investimento alto e que, claro, também precisaria que pilotos fossem treinados. Então a gente tem assim, ó, 99% de chances de não ver o F-47 na Ucrânia. Talvez eu esteja sendo otimista, talvez seja até maior do que 99% essa chance, tá? O F-16 é um avião ali que não consegue competir com os caças russos,
Mas como eu falei para vocês, ele está sendo utilizado ali para bater míssil, né? Então se ele é utilizado ali para bater míssil, ele consegue ainda fazer alguma coisa na hora de se defender, né? Não é a coisa mais correta a se utilizar, mas ele já quebrou assim alguns galhos, tá? Tem um piloto até que foi entrevistado assim que ele já bateu uma quantidade muito grande aí de mísseis, né? Agora eu vou atravessar aqui. E voltamos aqui para Ladislau, né? Ladislau Neto, dedicado indianista. Mas isso aí, gente. O que vocês acharam, né? Ele vai agora vai ficar no indianismo para fazer carteira de moto, né? Você quer deixar aí um comentário? Você quer dizer uma coisa para acrescentar o que eu falei? Você quer chegar aqui e quer falar, por exemplo, quais são aí as suas convicções para o futuro aí da Europa, do Oriente Médio, da Ásia. Aí eu pergunto para vocês: esse assunto preocupa você? Não preocupa você? Você acha que tudo que eu tô dizendo são devaneios? Você acha que tá tudo bem e eu tô fazendo tempestades, furacões, temporais em copo d'água? O que você acha? Você pode aí se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho de notificações e fazer isso, né? Para ver aqui mais coisas e formar aí uma opinião, né? Porque mesmo aí que você tenha muito conhecimento, você ainda também vai ter muitas opiniões, né, sobre as coisas. Conhecimento, ele te dá mais solidez? Te dá mais solidez. Te ajuda na hora de executar as coisas, né? Ele tem uma importância muito grande. Mas o conhecimento, ele também tem uma coisa boa, que é te ajudar a formar opiniões. Você vai formando opiniões
porque conforme você avança no conhecimento, acabam surgindo novas dúvidas. Você acaba ficando com novas dúvidas. E se você tem essas novas dúvidas, é porque o conhecimento ele acaba te trazendo essa possibilidade de fazer novos questionamentos, né? Desejo aí a todos vocês muitos momentos de felicidade, gente. Muitos momentos aí importantes, tá? E esse vídeo aqui eu quero encerrar com vocês na Engenheiro Otacílio Oliveira. Que é um dos primeiros locais aqui que a gente encontra com o nome de engenheiro, né? Engenheiro civil e matemático. E é isso, gente. Obrigado por vocês terem ficado aí comigo até o final.